Você sabe a diferença entre isolamento social, quarentena e distanciamento social? Porque são palavras que estão bem em moda nos últimos dias, nos últimos tempos, nos últimos meses aqui no nosso país. O isolamento social é quando a pessoa testou positivo para o coronavírus, então ela fica em isolamento. A quarentena é quando a pessoa teve proximidade com alguém que testou positivo, com alguém que é suspeito de ter esse vírus, e essa pessoa então fica em quarentena para aguardar, para ver se ela vai apresentar na quarentena de 14 dias aproximadamente, se ela vai apresentar os sintomas ou não de quem está com coronavírus. O distanciamento social não, é diferente. Distanciamento social é você, como diz o nome, se distanciar socialmente das pessoas, se afastar das pessoas para reduzir o risco de transmissão. Essa é a diferença entre isolamento, quarentena e distanciamento social. Então eu digo uma coisa para você, que você pratique o distanciamento social, por mais difícil que seja, se afastar das pessoas, mas pratique o distanciamento social, para que você não caia em quarentena e acabe no isolamento. Deus te abençoe, em nome de Cristo. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições.
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos na tua presença, Deus, para te louvar, para te agradecer o dia, a vida que nos deste, Pai amado. Ó Deus, o livramento que tem nos dado, Pai, muito obrigado por tudo, Pai. Ó Deus, fica com nossos familiares, Pai, vai de conta dos nossos familiares, Senhor Deus. Ó Deus, toma conta daqueles que estão enfermos, Pai, aqueles que não te aceitaram ainda, que venham te aceitar como único Salvador de nossas vidas, Pai. Ó Deus, toma da nossa igreja evangélica sobre a face da terra nas tuas mãos poderosas, Pai. Ó Deus, ilumina, Senhor Deus, toma conta da igreja de Irajá, cada família ali representada, Pai. Toma conta dessa epidemia que nós estamos passando, Senhor Deus. Que tu ouve nossa súplica, Pai. Ouve o nosso pedido, Pai. Ouve o nosso clamor, Senhor Deus. Nós estamos clamando pela nossa nação, Pai. Fica conosco, Pai. Fica com nossos governantes, Pai. Fica com o nosso presidente, Pai amado. Que eles possam reconhecer que só o Senhor é Deus, Pai. Ó Deus, visita agora nos hospitais, Pai amado. Aqueles médicos que estão cuidando daqueles enfermos, Pai. Visita os enfermeiros também, Senhor Deus. Toma conta de cada um neste momento, Pai amado. Ó Deus, toma conta de nossas vidas, Pai amado. Ilumina, Senhor Deus, nossos pensamentos, Pai amado. Muito obrigado, Senhor Deus, que tu me mandaste teu filho morrer na cruz do Calvário para a nossa salvação. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Eu olho para a cruz, pela cruz eu vou, se eu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximo, encantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximo, irritado por seu amor. Quero ler para você o texto de Mateus, capítulo de número 14, do verso 24 ao verso de número 29. Diz assim:
Entretanto, o barco já estava longe, a muito estádio da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Eu gosto muito desse texto, porque esse texto nos mostra um Cristo vitorioso, um Cristo Senhor da natureza, um Cristo que é soberano sobre todas as coisas, um Cristo que nos convida a ter coragem, um Cristo que mostra misericórdia pelas nossas vidas e um Cristo que nos traz paz ao coração e à nossa alma. Então nós temos aqui a história dizendo no versículo 22, que eu não li, a história no versículo 22 nos diz que Jesus Cristo compeliu os seus discípulos para que eles entrassem no barco e passassem adiante do mar da Galileia. Antes disso, Jesus tinha realizado o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Após esse milagre, que deu comida para um povo faminto, aquele povo, então, colocou dentro do seu próprio coração o desejo de colocar e de fazer de Jesus Cristo rei deles, do povo, porque Jesus é aquele que fazia milagres, Jesus era aquele que dava o pão, que multiplicava o pão, que dava comida para o povo. Jesus sabia disso. E o reino de Jesus não é um reino terreno, mas um reino espiritual. Então Jesus, sabendo disso tudo, Jesus fala com seus discípulos e compele eles a entrar no barco e passar para o outro lado do lago, do outro lado do mar. Enquanto isso, Jesus vai em direção ao monte, sobe ao monte, a fim de orar sozinho, no versículo 23. Jesus procura a Deus, sobe o monte e começa a orar, começa a conversar com Deus. Ali Cristo coloca toda a sua angústia em relação a Deus, conversando com Deus sobre tudo o que estava acontecendo. Jesus nos ensina também a nós fazermos a mesmíssima coisa. Nas horas difíceis das nossas vidas, nós devemos buscar a Deus, conversar com Deus, colocar para Ele o que está acontecendo conosco, colocar para Ele o que está acontecendo ao nosso redor, relatar para Deus o que está afligindo os nossos corações. Jesus, ao subir ao monte e orar, nos ensina a entrarmos nos nossos quartos, como Ele mesmo falou em Mateus 6, nos ensina a entrar nos nossos quartos, fecharmos a porta e falarmos com Deus numa palavra de oração. Depois que Cristo ora e as horas se passam, entra já a noite e os discípulos estão no barco, acontece que um grande vento vem sobre o barco, um vento que açoita as ondas. E os discípulos, que na maioria eram pescadores rudes, que conheciam as rudezas do mar, verificando esses discípulos que o mar estava daquela forma e as ondas estavam quase fazendo o barco ir à deriva, esses discípulos tiveram receio, tiveram medo. E então, na quarta vigília da noite, como a Bíblia Sagrada nos relata aqui para os nossos corações, na quarta vigília da noite, no versículo 25, Jesus termina sua oração com Deus e vai em direção aos discípulos que estavam no barco, açoitados pelo vento e pelas ondas. Mas Jesus vai em direção aos discípulos de que maneira? A Bíblia fala que o Senhor da natureza, que é Jesus, anda por sobre as águas. E andando por sobre as águas, ele vai ao encontro daqueles discípulos. E aqueles homens, ao verem Jesus andando por sobre as águas, não o reconhecem. Eles olham e veem um vulto e pensam que é um fantasma e ficam com mais medo ainda. Já viu o receio das ondas, já viu o receio do barco e a deriva, e agora de madrugada, aproximadamente às 3 horas da madrugada, vendo aquele vulto, aquele fantasma caminhando pelas águas, indo em direção ao barco, eles têm medo. E ao terem medo, Jesus traz essa palavra de coragem. Verso 27, Cristo fala: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Quando Cristo fala tende bom ânimo, você pode também traduzir essa palavra
ter bom ânimo, ter força, disposição, ter alegria, como também como se ele dissesse, tenham coragem, porque a hora era difícil, lembra? O barco estava açoitado por ventos e fortíssimas ondas, lembra? O barco poderia ir à deriva, eles poderiam morrer, lembra disso? Lembra também que Cristo estava vindo andando por sobre as águas e para os discípulos de madrugada, tudo escuro, vendo aquele vulto por sobre as águas, para eles era um fantasma. Então eles estavam cercados de momentos aflitivos na sua própria vida. Então o Filho de Deus traz uma palavra de calmaria, uma palavra de paz, uma palavra que chama nossa atenção para nós cristãos olharmos para o alto, olharmos para Deus e entendermos que Deus de fato tem o controle, a soberania e o controle sobre todas as coisas. O Senhor Jesus andou por sobre as águas. Qual é o homem que consegue andar por sobre as águas? Nenhum. Mas o Filho de Deus consegue e andou por sobre as águas para nos mostrar que Ele é o Senhor de todas as coisas. E tudo está sujeito às ordens e vontade e desígnio de Deus e do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então a palavra dele é: não temais, tende bom ânimo, tenha coragem para enfrentar os momentos aflitivos, entendendo que no momento que você enfrenta a aflição, as dificuldades, Deus, Jesus, caminha por sobre as dificuldades, caminha por sobre as aflições e vai ao seu encontro, o Senhor Jesus. Eu quero dizer para você agora, que está podendo me ver através desse vídeo, que Jesus Cristo está indo ao seu encontro nesse momento, indo ao encontro do seu coração, indo ao encontro daquilo que está afligindo você, indo ao encontro das suas aflições e atribulações, para dizer esta palavra para você: coragem. Coragem, meu amigo, minha amiga, coragem, meu irmão, minha irmã, coragem, tenha de bom ânimo, sou eu, Jesus, não temais, porque eu estou indo ao seu encontro, porque vi o que está acontecendo na sua vida. Nessa hora, o discípulo Pedro, ele diz: Senhor, se és tu mesmo, manda-me contigo por sobre as águas. O que Cristo faz? Cristo diz: vem. Cristo convida a quem quiser estar com ele para andar com ele por sobre as águas. E não se esqueça, água na Bíblia Sagrada tem duas simbologias: Espírito Santo, e em outro momento águas na Bíblia Sagrada tem a simbologia de tribulações. Neste caso aqui, águas simboliza a tribulação. Cristo está convidando Pedro: vem, para que ele caminhasse com ele, Jesus, Pedro, por sobre as aflições, por sobre as atribulações. Pedro sai do barco, coloca o seu pé nas águas, o vento é forte, as ondas são fortíssimas, o barco está quase à deriva, e Pedro mesmo assim com coragem, porque Cristo incitou ele a ter coragem, anda, coloca o pé e começa a andar por sobre as águas, olhando para Jesus como eu estou olhando para você agora neste momento. E Pedro olha para Jesus e consegue andar. Mas não se esqueça, quando Pedro consegue andar por sobre as águas olhando para Jesus, havia ali ainda as ondas, havia ali ainda o vento fortíssimo, havia atrás de Pedro um barco quase indo à deriva com seus companheiros. Mas Pedro está olhando para Jesus e consegue caminhar por sobre as águas. No momento em que Pedro para de olhar para Jesus e olha para um lado e olha para o outro lado e para de olhar para Jesus, neste momento toda a coragem que ele tinha reunido dentro de si, através do comando de Jesus, para que ele viesse ao seu encontro, toda a coragem se esvai, porque ele não está olhando para a fonte da coragem dele. A fonte da coragem de Pedro é Jesus na sua frente. E ele olha para as ondas, ele olha para os ventos, ele não olha para Jesus. Aí entra a misericórdia, porque Pedro afunda, como todos nós afundamos também, quando deixamos de olhar para o Mestre. Mas neste momento em que ele parou de olhar para o Mestre, Pedro ainda pôde soltar uma palavra, e a palavra foi de reconhecimento da sua fragilidade, reconhecimento que o ser humano é frágil, que o ser humano precisa de Deus, que o ser humano só encontra salvação e paz de sossego em Deus.
na hora que as águas batiam sobre o seu rosto, na hora em que ele estava afundando naquelas águas, e as águas insistentemente batiam sobre o seu rosto, e que ele respirava, sugava as águas pelo nariz, pela boca, nesta hora Pedro fala: Senhor, salva-me. E Jesus estava ali, porque Jesus está sempre perto de nós, quando nós mais precisamos. Tenha certeza disso, irmão, irmã e querido amigo. Jesus estará sempre perto de você, quando você mais precisar. E nessa hora Cristo estava ali, e Pedro soltou o seu grito de socorro: salva-me, Senhor. E ali, além da coragem, nós observamos a misericórdia do Senhor, quando Ele estende a sua mão, levanta Pedro, coloca Pedro do seu lado, e então nesta hora Jesus Cristo pergunta a Pedro: homem de pequena fé, por que duvidastes? Porque você olhou para as ondas, porque você olhou para o vento, porque você parou de olhar para mim. Olhe para mim, por que duvidastes? E ele nos ensina: não duvide, irmão, não duvide do poder, da soberania de Deus, de Jesus na sua vida, não duvide. Mas continue olhando para Ele, não importa a situação, continue olhando para Jesus. No seu lar há dificuldades, continue olhando para Jesus. Há dificuldade financeira, e quem não está agora em dificuldade financeira, continue olhando para Jesus, porque Ele está indo ao seu encontro, andando por sobre as águas. E então Cristo coloca Pedro ao seu lado, e caminha, ondas, vento, e os dois caminham, e sobem no barco. E quando sobem no barco, a Bíblia Sagrada fala no versículo 22, subindo os ambos para o barco, Pedro e Jesus que é Deus e Pedro que é homem, cessou o vento, as ondas pararam, cessou o vento, Jesus entrou com Pedro no barco, e tudo que estava afligindo eles se acalmou, e ali nós verificamos sossego, entrou no coração daqueles discípulos. De tal forma o sossego entrou no coração daqueles discípulos, que eles disseram no versículo 33, e os que estavam no barco, que viram Pedro em direção a Jesus, que viram ele afundar, que viram Jesus trazê-lo de volta, colocar ao seu lado e fazer com que eles entrassem no barco, aqueles homens que estavam no barco o adoraram. A Pedro? Não, Pedro é homem como eu e você. Adoraram a Jesus. O único que é merecedor de adoração é Jesus. Como é que eles fizeram isso? Dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Pois eu digo a ti, o Filho de Deus, neste momento, está caminhando na sua direção e dizendo para você: não temais, tenha ânimo, tenha coragem, sou eu, Jesus, que estou indo na sua direção. Caminhe, ande na direção do Mestre, porque Ele, Jesus, está indo ao seu encontro. Esta é a minha fé. Creio que esta também é a sua fé, é a fé da igreja. O nosso Jesus está andando por sobre as águas, caminhando ao nosso encontro para nos salvar. Que o Senhor guarde o teu coração, abençoe a sua vida, em nome do Filho dele, aquele que anda por sobre as águas, Jesus Cristo, Filho de Deus.